Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo você vai ouvir histórias por 1 hora. Recomendo que use fones de ouvido se possível. Assim, você irá imergir na história muito mais. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Meu nome é Sérgio e atualmente resido em um pequeno povoado chamado Las Pedras, na província de Buenos Aires, Argentina. Para que possam ter uma ideia, é um lugar tranquilo, no meio do nada, onde ainda se pode deixar bicicletas do lado de fora e as portas abertas, sem medo de ladrões. Aqui as pessoas não se preocupam tanto com as coisas materiais. Neste povoado, vivem alguns parentes meus, entre eles, meus tios-avós e meu avô, em uma casa de campo nos arredores. Estas são as duas razões principais pelas quais decidi me mudar, além das oportunidades de trabalho rural que o lugar oferece, já que é um povoado rural. Então, como podem imaginar, muitas das pessoas que vivem aqui, a maioria idosos, sempre tem alguma história para contar. Acho que, em algum momento no futuro, eu também acabarei como um desses avós com muitas histórias para contar aos jovens. Minha experiência começou na semana em que me mudei. Na quarta-feira, 17 de julho deste ano, cheguei de ônibus com pouca bagagem, principalmente roupas e alguns objetos pessoais. Minha casa era um pequeno casebre que havia pertencido a um casal que a comprou para escapar do barulho da capital. Depois de chegar, coloquei minhas coisas no lugar, organizei as roupas e limpei um pouco. Em seguida, fui fazer algumas compras no povoado para ter algo com que encher a barriga e preparar minha nova casa. Fui a um armazém na avenida principal, perto da praça, que felizmente não estava longe da minha casa. Fui atendido por uma senhora de uns 70 anos, com quem fiz amizade em poucos dias. A senhora Nora, como comecei a chamá-la carinhosamente, era uma daquelas vovozinhas que sempre têm um sorriso no rosto, que sempre te tratam bem e que conhecem todos. Acho que foi na minha terceira ou quarta visita ao armazém que falei pela primeira vez sobre minha vida, meus irmãos, meus pais, minha família e meu amor pelo campo. No final da conversa, ela me ofereceu um tipo de serviço de delivery que seu neto Javier estava fazendo para juntar alguns trocados e assim poder pagar uma pequena viagem. Encantado, disse que, se precisasse de algo, poderia chamá-lo. Então ela me pediu o endereço da minha casa. Vivo aqui na esquina, no ranchinho, no final da rua, eu disse. Os portenhos me alugaram a casinha há alguns dias. Nora, que estava de costas procurando um papel para anotar meu endereço, se virou lentamente para me ver e, com uma expressão de dúvida no rosto e um sorriso nervoso, disse: "Você pode repetir onde?" Quando repeti o endereço, sua expressão mudou para uma de preocupação e um pouco de medo. Na verdade, isso me desconcertou. Nunca tinha visto aquela velhinha assim. Claro que perguntei por que ela estava com aquela cara. "Aqui moravam os portenhos? Sim, os que te alugaram a casa." Começou a dizer, um pouco nervosa. Respondi que sim, e ela, quase sem me deixar terminar, se apressou em me contar quem morava lá antes. Essa casa não foi sempre deles, nem foram eles que a mandaram construir. A casinha é uma das casas mais antigas do povoado. Deve ter pelo menos 90 anos. Veja bem, quando eu era uma menina de uns 13 anos, meu pai sempre dizia a mim e aos meus irmãos para não passarmos por lá, nem mesmo se fosse o único caminho. Ele nos contava sobre uma senhora, uma bruxa. Maria del Tilo era o nome dela. A bruxinha do Tilo. Começaram a chamá-la as crianças do povoado, achando que era tudo invenção dos pais para que voltássemos cedo para casa. Nos contavam que, naquela casa, sempre aparecia gente desconhecida, que ninguém conseguia reconhecer. Todos encapuzados e com longas túnicas pretas, muitas delas rasgadas e em más condições. Obviamente, sempre havia alguém no povoado que queria impressionar uma namoradinha, e se falava de jovens que iam gritar lá todas as noites em que se reuniam. Um desses jovens era um amigo meu da escola, José, que uma noite teve coragem de ir com um grupo de amigos. Ele não gritou, mas os amigos dele sim. Para encurtar a história, José me disse que seu amigo desapareceu. Simplesmente sumiu.
Nesse momento, pensei que Nora estava me contando uma história para me assustar. Não podia acreditar em tais relatos, menos ainda por se tratar da casa em que eu agora morava. Mas ela continuou contando. Nessa casa, pelo menos 8 inquilinos viveram, e todos eles se mudaram de lá. Quem sabe por quê ou o que viram. Alguns deles saíam com o pouco que conseguiram levar. Outros até com a roupa do corpo. Ninguém sabe o que acontece à noite naquela casa. Mas dizem os vizinhos que, durante a madrugada, ainda se ouvem gritos dos pobres que um dia viveram lá, assustados por presenças sobre as quais nunca falaram. Eu, teimoso como sou, disse rindo à senhora, para não se preocupar que, se houvesse algo, eu o tiraria de lá com tapas na orelha. E não foi naquela noite, mas na seguinte, que tudo começou. Havia capinado o dia todo, um trabalho duro que me deixou exausto. Ao chegar em casa, só pensava em tomar um banho e dormir. Quando abri a porta, um ar frio me atingiu no rosto, o que achei estranho, já que ainda não era a época mais fria do ano. Pensei que talvez tivesse deixado uma janela ou alguma persiana aberta, mas depois de verificar toda a casa, percebi que tudo estava fechado exatamente como eu tinha deixado. Decidi deixar passar como uma simples brisa e comecei a preparar algo para comer. Enquanto cozinhava macarrão, liguei a pequena televisão velha que tinha sobre a cadeira da cozinha para ouvir as notícias. Em algum momento, durante a transmissão, o som começou a distorcer e apareceu uma estática na tela. A imagem se desfez, deixando aquelas típicas manchas cinzas e pretas de quando a televisão fica estática. Sequei as mãos e tentei consertá-la, movendo as antenas. Aquela televisão nunca tinha falhado até aquele dia. Enquanto tentava ajustar o sinal, achei que ouvi o jornalista do programa dizer algumas palavras. Achei distinguir um som. Continuava buscando a posição correta das antenas, na esperança de resolver o problema, quando de repente, do televisor saiu um som. Logo em seguida, a televisão se apagou. Dei 2 passos para trás, assustado. Tinha certeza do que havia ouvido. Tentei me convencer de que tinha sido minha imaginação ou algum efeito do cansaço. Mas a frase "venha" não saía dos meus ouvidos. Era apenas um pensamento, uma mistura de sons da estática ou realmente algo na televisão tinha tentado me chamar. O televisor não ligou mais. Deixei como estava e fui comer antes de ir dormir. Quando me deitei na cama, a sensação foi a melhor. Disse a mim mesmo: hoje você dorme como um bebê. Mas não foi assim. Comecei a me sentir desconfortável. Nenhuma posição me parecia boa, sempre acabava me mexendo, incapaz de adormecer. Vez após vez acabava deitado de costas, sem conseguir pensar em nada, com a mente em branco, mas consciente de que não conseguia formar uma ideia coerente. De repente, em uma dessas tentativas de dormir, fui abruptamente despertado pelo som do canal de notícias na televisão. Isso me fez sentar na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Tinha certeza de que tinha desligado a televisão. Quando não consegui consertá-la, confuso, fui até a cozinha para desligá-la. Ao chegar, vi que a televisão estava ligada, exibindo o programa como de costume. Caminhei até ela para desligá-la, pensando que estava com defeito, mas notei algo que até hoje não posso acreditar. A televisão estava desconectada da tomada. Ao perceber isso, ouvi um som alto vindo do aparelho e então ele se apagou do nada. Fiquei assustado, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Deixei tudo como estava e voltei rapidamente para o meu quarto, tentando me acalmar. Assustado, mas como cético que sou, tentei acreditar que tudo era produto do sono. Ao voltar para o quarto, reparei na janela do cômodo. Um vento gelado e seco, igual ao que senti quando entrei pela porta, havia coberto o vidro, formando uma camada fina de gelo. Tentei ver através dela, mas não consegui. Fui me deitar, me cobrindo até o pescoço com os lençóis, me enrolando, já que não tinha cobertores. Quando estava prestes a dormir, ouvi passos do lado de fora, mas não dei importância. Como disse, sou uma pessoa cética. Sempre pensei que havia uma explicação racional para tudo. Continuei deitado, tentando dormir, mas os passos continuaram. Primeiro começaram do lado de fora da casa, depois foram para a sala, mais tarde para o banheiro e finalmente para a porta do meu quarto. Então tudo ficou em silêncio. Já era tarde, quase madrugada, e eu estava muito cansado.
Devia ter fechado os olhos quando, de repente, ouvi a maçaneta de madeira girar. Eu me virei para a parede, me encolhendo ainda mais na cama, quando a porta rangeu ao se abrir. Fechei os olhos, tentando dormir. De repente, uma forte rajada de vento entrou no quarto e um frio cobriu tudo. A cortina se movia como se tentasse se soltar da parede. Estava tremendo de frio. O chão parecia molhado e o ar ficava cada vez mais pesado. Fiquei paralisado de medo, sem conseguir abrir os olhos. Mesmo com todos esses acontecimentos, o vento aumentou e, de repente, tudo ficou em silêncio novamente. A cortina parou de se mover e a temperatura do quarto voltou ao normal. Finalmente, depois de muitos minutos, o cansaço me venceu e adormeci. No dia seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela. Estava exausto, com o corpo dolorido, como se tivesse passado a noite lutando. Verifiquei a casa e não havia nada fora do normal, exceto pela televisão, que estava, de alguma forma, virada para a parede. Fui até o armazém da senhora Nora para conversar e, quando cheguei lá, encontrei o neto dela. Ele me disse que Nora havia saído para fazer compras. Comprei algumas coisas e voltei para casa. A noite chegou e o cansaço do dia anterior ainda estava presente. Estava com medo de que algo parecido acontecesse, mas continuei cético, convencido de que tudo havia sido um pesadelo e que eu mesmo virei a TV sem perceber. Me deitei na cama, rezando para ter uma noite tranquila. Foi assim até cerca das 3 da manhã, quando fui acordado novamente por um som. Eram os passos novamente, começando do lado de fora do quarto. Desta vez estava acordado e pronto para enfrentar o que fosse. Levantei-me da cama e caminhei até a porta. Quando a abri, vi a sala completamente escura, mas os passos continuavam, como se alguém estivesse caminhando pela casa. Com coragem, fui em direção ao som. Fui até a sala e então até a cozinha, mas não havia ninguém. Quando me virei para voltar ao quarto, ouvi uma risada. Procurei rapidamente, mas não havia ninguém dentro de casa. A risada ecoava na minha cabeça, me deixando aterrorizado. Fui até a porta da frente, abri e saí, tentando me acalmar. Do lado de fora, a noite estava calma, mas o som continuava na minha mente. Decidi voltar para dentro e me deitar, rezando para que fosse apenas a minha imaginação. Depois dessa noite, comecei a pesquisar sobre a história da casa e descobri que muitas pessoas do povoado tinham relatos parecidos. Todos falavam de uma presença na casa, algo que não podia ser explicado racionalmente. Depois de conversar com alguns vizinhos, decidi me mudar para outro lugar. Não podia mais viver naquele lugar, não depois do que aconteceu. Agora estou morando em outra casa no povoado e as coisas voltaram ao normal. Ainda tenho pesadelos com o que vivi lá e a sensação de que algo me seguiu. Não sei o que era, mas espero nunca mais ter que enfrentar algo parecido com aquilo. Eu lhes contando pode não parecer tão assustador, mas quando você presencia esse tipo de coisa, muda totalmente seus pensamentos sobre o paranormal. Fiquem seguros, por favor. Quanto mais velha eu fico, menos falo sobre minha infância nas montanhas. Não porque tenha sido ruim ou algo assim, mas porque há coisas difíceis de explicar. Cresci em uma cabana pequena, escondida nas profundezas dos Apalaches. Naquela época, não tínhamos vizinhos próximos. O mais próximo ficava a cerca de 1 quilômetro estrada abaixo, e era a família Johnson. A vida era simples. Tínhamos galinhas, alguns bodes e uma horta grande que nos sustentava. Mas sempre havia uma certa atmosfera. Acho que posso chamar assim. Meus pais eram rigorosos com algumas coisas, e nós, crianças, simplesmente aceitávamos. Por exemplo, não podíamos ficar fora de casa depois que escurecesse, sem exceções. Se estivéssemos brincando e o sol começasse a se pôr, minha mãe gritava: "Entrem já, antes que o velho de ferro apareça." Eu perguntava por que não podíamos ficar lá fora pegando vagalumes como outras crianças. Ela apenas me dava um olhar sério e dizia: "Existem coisas que você não quer encontrar, Margaret. Não desobedeça sua mãe." Também não podíamos ir sozinhos para uma floresta. A floresta começava bem no fundo do nosso quintal e era muito tentador explorá-la. Meu irmão Timóteo e eu, às vezes, dávamos umas escapadas durante o dia, mas nunca íamos muito longe.
Havia um entendimento tácito de que as árvores guardavam segredos que não eram para nós ou para os quais ainda não tínhamos idade suficiente. Um verão, quando eu tinha cerca de 10 anos, nosso tio Ron veio nos visitar. Ele não era um tio de verdade, mas como um primo distante do meu pai. Mesmo assim, o chamávamos de tio. Ron era um homem negro de olhos verdes, com mais de 2 metros de altura. Sempre alegre, elegante e respeitoso, ele estava sempre pronto para se divertir e não parecia compartilhar das preocupações dos meus pais sobre a vida ali. Uma noite ele sugeriu que acampássemos no quintal. As estrelas estão lindas e a noite está maravilhosa, disse. Timóteo e eu ficamos radiantes, imploramos para mamãe e papai deixarem e depois de muito hesitarem, eles concordaram. Mas só se o tio Ron ficasse com a gente. Montamos uma velha barraca de lona bem no meio do quintal. Fizemos uma fogueira e torramos marshmallows. Por volta das 9 da noite, mamãe saiu e nos lembrou de manter o fogo baixo, avisando Ron para ficar de olho em nós. Ele riu e disse que estaríamos bem. Em algum momento, no meio da noite, acordei com o som de algo se mexendo do lado de fora da barraca. Achei que fosse só o vento, mas então ouvi passos pesados, lentos e deliberados, circulando ao nosso redor. Timóteo também estava acordado. Eu podia ouvir sua respiração presa. O tio Ron se sentou e colocou o dedo nos lábios, sinalizando para ficarmos quietos. Os passos continuaram, às vezes parando bem na entrada da barraca. Havia um som de rosnado baixo, diferente de qualquer urso, cachorro ou coiote que conhecíamos. Fiquei tão assustada que me senti enjoada. Sentamos ali, encolhidos por algum tempo. O animal lá fora, seja o que fosse, continuava circulando, ocasionalmente arranhando levemente a lona da barraca. Em um momento, a silhueta de uma figura grande passou entre a barraca e a fogueira quase apagada. Era alta, curvada e parecia ter orelhas pontudas e um focinho longo. O tio Ron não parecia estar brincando e pegou sua faca de caça, segurando-a firme, mas sem fazer nenhum movimento para sair. Eventualmente, os sons pararam. Ficamos em silêncio até o primeiro raio de luz da manhã atravessar a barraca. Quando finalmente saímos, havia pegadas profundas ao redor, grandes demais para serem de um cachorro, e o passo era mais longo que o de uma pessoa. O tio Ron nos disse para não contar nada aos nossos pais, dizendo que só os deixaria preocupados. Claro, mamãe parecia saber que algo tinha acontecido. Ela deu uma olhada para o tio quando entramos, e ele apenas fez um leve aceno com a cabeça. Depois disso, as regras ficaram ainda mais rígidas. Nada de acampar lá fora, mesmo com supervisão de adultos. Ao longo dos anos, outras coisas estranhas aconteceram. Nossas galinhas começaram a desaparecer. A princípio, achávamos que era uma raposa, ou talvez uma doninha, mas nunca havia sinais de luta ou arrombamento. Nenhuma pena espalhada, nenhuma gota de sangue. Os pássaros simplesmente desapareciam. Papai reforçou o galinheiro, acrescentando trancas extras e até barras de metal nas janelas. Uma manhã, encontramos a porta do galinheiro escancarada, embora as trancas ainda estivessem no lugar, só que destravadas. Todas as galinhas haviam sumido, não restava uma sequer. A parte mais estranha era que as trancas não estavam quebradas. Elas tinham sido abertas como se alguém tivesse usado uma chave. Perto do galinheiro, havia um tufo de pelo grosso e escuro que não combinava com nenhum animal que conhecíamos. Papai levou o pelo para a cidade para mostrar ao xerife, mas eles não conseguiram identificar de que criatura aquilo vinha. Naquela noite, ouvimos uivos longos que ecoavam pelas montanhas. Não era o latido de coiotes, nem o uivo de um lobo. Era mais profundo e muito mais errado. Lembro-me de espiar pela janela do meu quarto e ver sombras se movendo perto da linha das árvores. Eram figuras grandes, correndo entre as árvores. Grandes demais para serem de qualquer animal que eu conhecesse. No dia seguinte, mamãe nos reuniu e reforçou as regras que já tínhamos. Nada de sair depois de escurecer, nada de entrar na floresta sozinhos. E se víssemos ou ouvíssemos algo estranho, devíamos entrar direto para casa e contar para ela ou para papai. Como crianças, começamos a juntar as peças do nosso jeito. Sussurrávamos sobre lobisomens, monstros e criaturas que viviam na floresta. Timóteo dizia que tinha visto olhos brilhando no escuro uma noite,
Mas quando contou para a mamãe, ela o repreendeu e disse para não espalhar mentiras. Numa tarde de outono, antes do pôr do sol, eu estava colhendo maçãs da árvore perto de casa. Sabia que deveria voltar para dentro, mas queria pegar mais algumas para fazer uma torta. Foi então que ouvi um farfalhar atrás de mim. Quando me virei, vi uma figura grande se esgueirando e me olhando de soslaio entre as árvores. Ela andava ereta, mas ainda meio curvada. Tinha pelo desgrenhado e olhos que refletiam a luz de um jeito antinatural. Derrubei a cesta, gritei e corri para dentro o mais rápido que pude. Sem fôlego, contei à minha mãe o que vi. Ela me repreendeu por estar fora tão tarde. Trancou todas as portas e janelas e reuniu a família na sala de estar. Sentamos perto da porta da frente, com meu pai segurando uma espingarda no colo, sem dizer uma única palavra. Ficamos ali em silêncio por horas. De vez em quando, ouvíamos uivos distantes ou o estalar de galhos lá fora. Eventualmente, o cansaço nos venceu, e mamãe nos mandou para a cama, garantindo que tudo ficaria bem. Depois daquela noite, os incidentes pareceram parar. Não houve mais uivos, nem animais desaparecidos. Era como se o que quer que estivesse rondando aquelas montanhas tivesse finalmente ido embora. A vida voltou a um semblante de normalidade, mas continuamos seguindo aquelas regras. Anos depois, já adulta, perguntei à mamãe sobre aqueles tempos. Mesmo então, ela hesitava em falar sobre o assunto, mas acabou me contando que as montanhas tinham seus segredos. Ela admitiu que suspeitavam de um lobisomem ou algo parecido rondando aquelas florestas, mas nunca quis assustar ainda mais as crianças. Olhando para trás, ainda sinto arrepios ao pensar nisso. O que realmente era, não posso dizer com total certeza, mas algo estava lá fora e andava como um homem, mas não era humano. Aquilo parecia respeitar nossos limites, desde que respeitássemos os dele. Agora, quando meus netos me visitam e pedem histórias assustadoras, conto tudo sobre as montanhas e a importância de ouvir os mais velhos. Deixo de fora os detalhes mais assustadores. Não quero dar pesadelos a eles, mas faço questão de deixar claro que o mundo é muito estranho e que, mesmo ao longo de nossas vidas, talvez nunca o compreendamos por completo. Sinceramente, eu nunca fui uma pessoa apegada ao tema de fantasmas e tudo isso. Não é que eu não acredite, talvez tenha crescido afastado de histórias e relatos desse tipo. Nunca me aconteceu nada estranho que me fizesse prestar atenção a esses assuntos. No entanto, uma experiência em particular me fez lembrar de algo que, de alguma forma, despertou um medo que me acompanhou por anos. Não lembro muito bem a data. Talvez tenha sido em 96 ou 97, aqui na Argentina, no norte, onde ainda moro. Eu estava conversando com meu sogro uma tarde sobre empregos e trabalhos. Eu tinha acabado de sair de um emprego que não era bom e pagava pouco dinheiro. Foi então que ele me disse que eu deveria aproveitar uma oportunidade que ele estava me oferecendo. Um trabalho que poderia ser um pouco pesado, mas, em comparação ao meu emprego anterior, o salário era bom. Ele me disse que conhecia muito bem a família, que eram boas pessoas e que, se ele me recomendasse, ficariam felizes, pois confiavam muito nele. Meu sogro não podia aceitar o trabalho naquele momento por causa de outros compromissos, mas disse que eu deveria pensar e dar uma resposta no dia seguinte, pois era um trabalho urgente. Eu respondi que sim, que aceitaria e que não o deixaria na mão. Perguntei ainda se, por acaso, eu poderia levar Samara, minha então namorada, agora esposa, porque não queria ficar sozinho por lá. Meu sogro respondeu que sim, que eu poderia levá-la e que poderia ser uma boa chance para nós vivermos completamente sozinhos, já que esperávamos nossa primeira filha e estávamos nos preparando para sair da casa dos meus sogros. Ele disse que não havia problema, que os donos permitiriam, pois ele já tinha sugerido isso a eles. Eu sempre morei em San Miguel de Tucumã, mas ao conhecer minha mulher e formalizar um pouco mais a relação, não tive problemas em me mudar para a casa dos meus sogros, que moravam em Buru, que na época era apenas um vilarejo. O trabalho que meu sogro mencionou era de caseiro, que consiste em cuidar de uma casa, geralmente pertencente a uma família que, por qualquer motivo, precisa deixá-la sozinha por um tempo e contrata alguém de confiança para cuidar dela. Claro,
O trabalho não era só dormir e garantir que ninguém entrasse, mas também manter tudo em ordem, o que nesse caso incluía cuidar dos animais da família. Justamente esse foi o caso, e era disso que meu sogro falava quando dizia que podia ser pesado. Era algo completamente diferente para mim, pois eu havia estudado para ser advogado e trabalhei um tempo em um escritório que, como mencionei, não acabou bem. Isso ocorreu principalmente por causa do dono, que não soube administrar muitas coisas, levando o negócio à falência. Agora eu estava em um trabalho muito diferente. Em casa, Samara me perguntou, a sós, se eu tinha certeza de aceitar aquele serviço. Eu disse a ela para não se preocupar, que embora eu nunca tivesse sido uma pessoa do campo, aprenderia rápido. Além disso, eu não podia recusar um trabalho, ainda mais com um salário tão bom, considerando todos os gastos que estavam por vir. Sinceramente, nenhum de nós imaginava o que nos aconteceria por lá. Fiquei muito impressionado quando naquela manhã chegamos ao lugar afastado de tudo, mas perto de um pequeno vilarejo lotado de jabuticabas. Aquilo não era apenas uma fazenda comum. Era um terreno enorme, e não eram 5 porcos e 5 galinhas como eu pensei. Havia uns 40 de cada espécie. Tudo ao redor era muito bonito. A paisagem, o cheiro, menos o cheiro dos animais, mas ainda tinha um certo charme, um frescor. Felizmente, todo o terreno estava cercado, o que me ajudava caso algum dos animais escapasse dos currais. Por outro lado, na casa, tínhamos tudo o que precisávamos, e até o dono, que eu não conhecia, havia deixado comida na despensa. Meu sogro nos disse que esse era o jeito atencioso dele. Bom dia, então vocês serão os caseiros. Que sorte tem este lugar, é? Foi o que ouvimos enquanto Samara e eu estávamos observando o lugar, a paisagem e tudo mais. Ambos nos viramos instantaneamente para olhar e vimos um homem, já idoso, que nos sorria mostrando que não tinha dentes. Ele tinha uma barba grande, um bigode, e caminhava em nossa direção no limite do terreno, por um caminho de terra. Eu moro aqui perto, ali. Se vocês seguirem pelo mato, a poucos metros há uma trilha que os leva até a minha casa. Qualquer coisa que precisarem, podem me chamar. De qualquer forma, com certeza nos veremos com frequência. Passo por aqui sempre. Ele disse isso. Depois nós o cumprimentamos. Quando me virei para olhar na direção que ele apontou com o dedo, só vi mato. Mas imaginei que, como ele disse, mais à frente estaria essa trilha. Ao voltar o olhar para ele, para agradecer sua hospitalidade, fiquei muito surpreso ao ver uma atitude completamente diferente da que ele tinha demonstrado. Era como se ele tivesse mudado de um segundo para o outro. Aquele homem agora mantinha os olhos fixos em Samara e mexia a boca e a língua de uma maneira muito estranha e repulsiva. Obviamente, isso me irritou bastante, e ao ver que Samara estava desconfortável, levantei-me e fui até ele, de modo que me coloquei na frente dela, bloqueando sua visão para que ele não pudesse mais vê-la. Foi só ali de perto que o vi melhor. Além daquela atitude horrível, o homem cheirava muito mal. De verdade, cheirava a animal morto. A camisa que ele usava não era escura como eu havia pensado. Estava apenas muito, mas muito suja. Sua barba, seu bigode, tudo estava cheio de sujeira. Mal dava para ver seu cabelo, que também estava imundo por causa de um boné todo surrado. Agradeci novamente e, enquanto notava esses detalhes, ele agora me olhava fixamente. Ele soltou uma gargalhada, deu meia volta e foi embora caminhando na direção que tinha apontado. São os Órdios. Todos na cidade os conhecem, embora não muito bem. Ninguém sabe de onde vieram, mas do nada, um dia apareceram por aqui. As pessoas tentam evitá-los, não apenas pelo aspecto e pelo cheiro que têm, mas também por serem muito estranhos. Foi isso que Samara me disse quando já estávamos dentro da casa. Seu pai lhe havia contado. Eu também perguntei a ela se o resto da família era igual àquele homem. Ela me respondeu que sim, que só tinha visto aquele homem e sua esposa algumas vezes, e na única vez que viu a esposa, ela estava caminhando de 4. O que sabia, por parte do pai dela, era que eles eram gente muito estranha, talvez até loucos. Preferi mudar de assunto, pois tínhamos acabado de chegar e eu precisava me preparar para o dia seguinte, já que começaria a parte pesada do trabalho. Na manhã seguinte, depois de estarmos instalados, passamos a tarde limpando a casa,
e à noite nos preparamos para o jantar. Estávamos nisso quando, num piscar de olhos, a paz que Samara e eu tínhamos se desfez. Ouvimos um grito alto, como o de alguém que tenta assustar outra pessoa, do lado de fora da fazenda. Logo depois, seguiram-se risadas misturadas com os grunhidos dos porcos. Pedi a Samara que ficasse dentro de casa e saí só para ver os porcos correndo por todos os lados. O portão do curral estava aberto. Como eu já havia explicado, graças à cerca que cercava todo o terreno, eles não conseguiram fugir para o mato, mas Samara teve que sair de casa para me ajudar a colocá-los de volta no curral. Nem o grito nem as risadas voltaram a ser ouvidas. Cessaram assim que saí de casa para ver o que estava acontecendo. Sem dúvida tinha sido aquele homem, mas não pude fazer nada sem provas. Não tínhamos visto nada, mas eu tinha certeza que era ele. Aos poucos, nossa estadia lá e o trabalho começaram a ser tudo menos tranquilos. Às vezes, no meio da madrugada, ouvíamos pedras sendo jogadas no telhado de zinco para nos acordar. Isso aconteceu várias vezes. Eu espiava pela janela e não via ninguém. Não ouvíamos mais nada. Fora isso, também batiam diretamente na porta para nos acordar. Não sei como faziam, mas sempre encontravam uma maneira de não serem vistos. Por mais rápido que eu saísse e olhasse em todas as direções, nunca havia ninguém. E sim, aquele homem dizia a verdade. Durante o dia, ele passava sempre pelo caminho de terra, indo em direção à cidade, olhando para a casa. Felizmente, Samara ficava em um ângulo, onde ele não podia vê-la. Ela me pedia para não dizer nada, porque eu tinha razões suficientes para confrontá-lo. Mas não sabíamos o que aqueles loucos seriam capazes de fazer. O trabalho era só por um mês, e não podíamos nos dar ao luxo de abandoná-lo, pois perderíamos o dinheiro. Nos conformamos em que não nos causassem mal, e para isso, Samara ficava quase o tempo todo dentro de casa, ou escondida em um canto do lado de fora, onde não dava para ver o caminho, enquanto eu cuidava dos animais o mais rápido possível. Já tínhamos suportado 3 semanas desses eventos sem conseguir dormir bem. Graças a Deus, só chegava a isso. Foi assim até que uma manhã, me levantei para começar o trabalho de todos os dias e algo muito ruim aconteceu. Quando eu estava no curral das galinhas, não sei em que momento eles apareceram. Vi de repente me dando um grande susto. Eram 2, um adolescente de no máximo 15 anos e o outro, talvez com uns 9 anos. Eles estavam sentados do outro lado da cerca, bem na minha frente. Apesar do vento gelado daquele dia, ambos não vestiam roupas e estavam descalços, completamente sujos, igual ao homem. Fiquei com uma sensação muito estranha ao vê-los. Eles me olhavam fixamente, cobertos de terra, sorrindo para mim. Vi quando o mais novo se virou e pegou algo atrás dele. Era uma galinha, que ainda estava viva. Eu podia ver como ela se mexia e tentava escapar dos meninos. Ele entregou a galinha ao adolescente, que arrancou a cabeça dela com a boca e a comeu. Foi grotesco. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, no que eles estavam fazendo. Cheguei até a pensar que, de alguma forma, a galinha era falsa e eles estavam tentando fazer alguma brincadeira comigo. Dizer que senti nojo é pouco. Quando percebi, os 2 já estavam sentados, comendo, me olhando, cobertos de penas e sujeira. Naquele momento, senti uma mistura de emoções nada boas. Nem parei para pensar se aquela galinha nos pertencia ou não. Esse foi meu erro por não ter verificado direito, mas eu estava congelado. O ponto é que mal consegui me mover. Tranquei as galinhas, me virei e entrei. Samara se assustou ao me ver assim, mas eu não quis contar nada. Pedi que não saísse. Ela, no entanto, espiou por uma das janelas e viu os 2 meninos. Me disse que eles estavam olhando para ela, rindo, como se soubessem que ela os estava observando de longe pela janela. Imaginem só, nós não sabíamos o que fazer. Não sabíamos se, a qualquer momento, essas pessoas invadiriam nossa casa e nos fariam mal. A verdade é que já não víamos o que poderia detê-los. Nem mesmo aqueles adolescentes que, para mim, estavam fazendo coisas estranhas de propósito para nos assustar. Mesmo assim, aguentamos. Decidimos apenas trancar tudo muito bem. Na última noite, quando terminamos todo o trabalho, eu não contei as galinhas, mas tinha certeza de que uma havia sido levada. Na manhã seguinte, o dono chegaria,
contaríamos tudo e já tínhamos todas as nossas coisas embaladas, prontos para partir. À meia-noite do último dia, enquanto estávamos dormindo tranquilos, fomos acordados por uma grande quantidade de barulhos. Eram risadas, gritos, gargalhadas, vozes de muitas pessoas, não muito longe de nossa janela. Levantei rápido para olhar, movi a cortina e não sei como, mas tinham armado uma grande cena no terreno da fazenda, bem perto dos currais. Havia pelo menos 15 pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, correndo e fazendo um escândalo ao redor de 3 fogueiras. Dentro da fazenda havia apenas um telefone na casa e, sem hesitar, comecei a tentar ligar para meu sogro. Mas não consegui porque o telefone não funcionava. Não sabíamos se era algo daquela noite ou se ele simplesmente não tinha sinal. Estávamos apavorados, porque também ouvíamos os animais muito agitados. Claramente algo estava sendo feito com eles. O ruim de tudo é que não tinha muito o que fazer. Havia muitas pessoas para sairmos e confrontá-las. Eles estavam loucos e eu não ia arriscar a vida da Samara. Com razão, ela entrou em pânico. Tive que levá-la para o quarto onde estávamos dormindo, e lá ficamos trancados a noite toda, sem fazer nenhum som. Nós não dormimos naquela noite. Continuou o barulho a noite inteira. Víamos pela cortina o fogo das fogueiras. Não parávamos de ouvir os animais gritando, até que amanheceu e, de repente, tudo parou. Talvez vocês não acreditem no que vou contar, mas quando saí para verificar a bagunça que eu sabia que eles tinham deixado, não havia absolutamente nada. Nem mesmo rastros das fogueiras que vimos queimando com chamas altíssimas. Em um momento até pensei, será que nós dois imaginamos aquilo? Embora não fizesse sentido, continuei andando pelo lugar e perto da cerca, próximo à floresta, encontrei o que parecia um dedinho de criança. Meus olhos se encheram de lágrimas e corri para pegar um pano ou papel dentro de casa. Samara gritou meu nome desesperada, mas não dei ouvidos. Chorando, corri até onde tinha visto o dedinho, mas quando cheguei, não havia nada. Nenhum sinal daquele dedo. Enxuguei as lágrimas e voltei para dentro. Nunca contei isso a ela. Mencionei que tinha imaginado algo, embora, eu te digo, era real. Bem, foi Samara quem recebeu o dono, ou melhor, a família. Um casal acompanhado por 3 jovens que eram seus filhos. O estranho é que o homem não perguntou absolutamente nada. Depois de nos apresentarmos e agradecermos, ele nos deu o dinheiro. Nós o chamamos de lado para que ninguém mais ouvisse e contamos tudo o que havia acontecido, especialmente por causa dos animais que, sim, haviam sumido alguns. Ele apenas suspirou e nos convidou a voltar para casa, usando o mesmo carro com o qual eles haviam chegado, pedindo para deixá-lo com meu sogro. Ele o devolveria depois. Ele não nos disse mais nada, apenas que não parássemos e que nos cuidássemos. A família de Samara ficou igualmente impressionada quando contamos tudo o que aconteceu, especialmente meu sogro, que me repreendeu por termos ficado lá, apesar de tudo. Quando ouviram o que contamos, a família de Samara achou estranho. Quando falamos sobre as muitas pessoas que vimos naquela última noite, eles nos contaram que aquele casal de idosos, sim, tiveram família, mas há muito tempo. Eles os viam de vez em quando iam para o povoado, e sabiam sobre eles pelos outros vizinhos. No entanto, já fazia muitos anos que a família daquela gente tinha falecido. Restavam apenas a senhora, o senhor que vimos passando e o neto deles, um menino pequeno. Fora eles, não havia mais ninguém naquela família. Meu sogro apenas me disse que o dono já havia dito para ele sempre ignorar aquelas pessoas se as visse passar por ali. Ele nunca falava sobre isso, apenas recomendava que não prestasse atenção neles. A verdade é que nunca soube o que pensar. Meu sogro dizia que talvez as pessoas que vimos fossem os familiares falecidos daquela gente. Mas o que faziam lá, não sei. Nem tenho ideia se isso faz sentido. Mas depois de ter estado lá, depois de ter visto aquele dedinho, nunca mais pisei naquele lugar. Olá, acompanho o canal tem pouco tempo e resolvi contar minhas experiências com o mundo paranormal. Quando eu tinha por volta dos 15 ou 16 anos e estava no ensino médio, eu morava em uma área rural. Não era tão rural, mas sim uma vila, um lugar onde todo mundo se conhecia.
Eu estudava de manhã e pegava o ônibus para ir para a escola. Certa manhã amanheceu nublado e o sol mal dava sinais. Eu me arrumei e fiquei esperando o ônibus na frente de casa. Esperei, esperei e nada. Até que um conhecido veio dar o recado de que o ônibus não estava conseguindo passar pela ponte. Fiquei meio animada, até porque não iria para a escola. Voltei para dentro de casa e fui para a cozinha fazer alguma coisa que não lembro no momento. Na cozinha da minha casa, tinha um guarda-louças grande com portas de vidro, onde dava para se ver, como se fossem espelhos. Eu, toda feliz, dançava em frente a esse vidro, até que olhei pelo reflexo, por cima dos meus ombros, e vi um homem sentado de costas na porta da cozinha. Na hora, eu gelei, meu coração acelerou e eu não conseguia me mexer. Fiquei olhando aquele homem. Ele era careca e na hora me lembrei do meu pai, que também era careca. No entanto, meu pai estava trabalhando, não tinha como ser ele, e eu estava sozinha em casa. Nesse momento me virei para a porta e simplesmente não tinha ninguém lá. Fiquei alguns segundos tentando raciocinar o que tinha acabado de acontecer. Eu estava assustada, mas não surpresa. Na cozinha da minha casa, acontecia muita coisa ruim. Era lá que começavam as brigas. Era lá que víamos vultos e coisas estranhas. Enfim, hoje, com meus 22 anos, nunca me esqueci dessa experiência. Só de escrever esse relato me arrepio por inteira. Foi uma experiência aterrorizante. Minutos que pareceram horas. Meu segundo relato também aconteceu na cozinha da minha casa. Da sala dava para ver a cozinha perfeitamente. Até porque não tinha porta. Sentada no sofá, eu tinha uma visão perfeita da mesa, da pia e da porta. Eu estava assistindo Lifetime, que eu amo, completamente distraída. Meu pai criava galinhas e, quando deixávamos a porta da cozinha aberta, elas sempre entravam. Quando íamos espantá-las, elas pulavam na mesa e, da mesa, pulavam para a janela que dava para o quintal. Como mencionei, estava distraída assistindo, quando vi pelo canto do olho uma galinha preta que havia subido dentro de casa. Meu pai tinha duas, uma minha e outra da minha irmã. Como estava distraída, só espantei como sempre fazia e levantei. Vi a galinha subir na mesa e pular para a janela. Porém, quando cheguei na cozinha, a janela estava simplesmente fechada. Não havia possibilidade de ela ter pulado na janela. Fiquei parada, perplexa, e quando olhei para a porta, ela estava apenas entreaberta. Não havia como a galinha ter subido. Senti um arrepio na espinha, daqueles que fazem a gente se tremer toda. Anos depois, já adulta, compartilhei essa experiência com minha irmã mais velha e, para minha surpresa, algo semelhante havia acontecido com ela. A mesma galinha preta, e quando ela foi, não havia galinha. Até hoje penso nisso e fico arrepiada. O que será que era aquilo? O que aconteceu de fato? Por que logo uma galinha preta, se havia tantas outras? Por que víamos apenas as pretas? Nunca terei respostas. Bem, quando eu era adolescente, estava em uma busca desenfreada por emagrecer. Por isso, todas as tardes eu caminhava e corria. Embora eu morasse em uma vila rural, as estradas eram asfaltadas, o que permitia caminhar tranquilamente. Em um trecho do caminho havia um cemitério. Um cemitério sem nenhum tipo de proteção, como muros. Era aberto. Qualquer um podia entrar e sair. Um dia fui com 2 primos, uma prima e um primo. Passamos pelo cemitério e começamos a conversar sobre ele. E na volta, decidimos entrar e visitar o túmulo de um primo nosso, que havia sido enterrado recentemente. Entramos, conversamos e tivemos a brilhante ideia de tirar fotos entre os túmulos. Meu Deus, e que ideia! Tiramos algumas fotos no túmulo do nosso primo e tudo parecia normal, até que meu outro primo pediu para tirar fotos dele entre os túmulos. Havia túmulos de todos os tipos, velhos, quebrados e novos. Tirei uma foto dele e minha prima veio para trás de mim para ver também. De repente, a câmera ficou preta. Saí e entrei novamente na câmera, e enquanto estava posicionando o celular, uma névoa preta começou a aparecer, passando na frente do meu primo. No entanto, só dava para ver pelo celular. Minha prima ficou paralisada atrás de mim e perguntou: "Você está vendo isso?" A névoa passava vagarosamente. Eu olhei para o meu primo, mas não via nada. Porém, pela câmera,
dava para ver a névoa. Meu primo olhou para nós e, ao ver nossa expressão de terror, tivemos o impulso de correr para fora do cemitério. Corremos o caminho inteiro falando sobre o que tinha acontecido. Ele estava sem entender nada, já que não viu o que nós vimos. Quando chegamos na minha casa, fomos ver as fotos. Inacreditavelmente, a maioria das fotos estava preta e borrada. Fiquei muito assustada. As fotos do meu primo entre os túmulos estavam todas escuras, como se tivessem sido tiradas à noite, sem flash. As únicas que ficaram boas foram as tiradas no túmulo do nosso primo falecido. Meus primos foram para casa e disseram que no dia seguinte voltariam para tentarmos salvar algumas fotos. No dia seguinte, eles vieram. Nos sentamos e fomos ver as fotos. Inacreditavelmente, todas haviam sumido. Para não dizer que todas sumiram, sobraram 3 fotos no túmulo do nosso primo falecido. O restante simplesmente desapareceu. Eram cerca de 20 fotos ao todo. Fiquei aterrorizada. Meu primo, que entendia mais de tecnologia, vasculhou o celular e a lixeira. Mas as fotos simplesmente sumiram, evaporaram sem deixar rastros. Nos entreolhamos assustados. Não era possível. Meu primo, que assim como eu gosta de assuntos sobrenaturais e filmes de terror, sugeriu que talvez os falecidos tivessem se incomodado por não termos pedido permissão para entrar no cemitério, nem para tirar fotos. Até hoje, isso é um mistério para mim. Só de lembrar fico assustada, pensando como isso foi possível. Foi uma experiência vivida por 3 pessoas. Passei semanas assustada. Quando ia caminhar, nem olhava para o cemitério, de tanto medo. Até hoje, não há uma explicação racional para o que aconteceu. Nos anos 70, a vida parecia mais simples de algumas formas, mas também carregava sua dose de brutalidade. Em vilarejos pequenos como o meu, as regras não vinham das leis, mas das fofocas e dos preconceitos que circulavam. As pessoas podiam ser generosas, mas não hesitavam em julgar e puniam ainda mais depressa. Décadas se passaram, mas uma história daquele tempo ainda é contada em sussurros pelos mais velhos, marcada nas pedras dos campos e na memória de quem a presenciou. Eu era jovem naquela época, apenas começava a compreender o peso de ser mulher em um lugar onde a vida era definida pelo trabalho árduo e pelo medo do o que vão pensar. Foi então que chegaram ao vilarejo as irmãs Velarde e sua mãe, Dona Núria. O que aconteceu a seguir fez com que seus nomes virassem um eco sombrio, ressoando ainda hoje nas noites frias. Pouco se sabia sobre sua origem. Um dia simplesmente apareceram, ocupando uma casinha afastada na periferia, próxima ao campo onde muitos trabalhavam, sob o sol inclemente. Era uma construção antiga, com paredes gastas e um telhado à beira de desabar. Mas as Velarde não reclamavam. Juntas cuidaram de transformar aquele lugar em seu lar. Dona Núria era séria e de poucas palavras, mas havia algo em seu olhar que fazia qualquer um desviar os olhos. Dizia ser viúva, embora nunca mencionasse o marido. Suas filhas, Andréia, Susana e Sílvia, eram jovens e chamavam a atenção, cada uma à sua maneira. Andréia, a mais velha, possuía uma beleza glacial e intimidadora, mantendo os curiosos à distância. Susana, a do meio, era mais afável, mas parecia pesar cada palavra antes de falar. Já Sílvia, a mais nova, tinha um jeito sonhador, com uma risada leve que soava fora de lugar naquele vilarejo tão sisudo. Desde o início, a chegada delas gerou falatório. Alguns homens tentaram conquistá-las, mas as irmãs sempre mantinham distância, alimentando os boatos maldosos. São tão esquisitas quanto a mãe, diziam algumas mulheres no mercado. Nunca aparecem na igreja? O que será que escondem? Especulavam outras. No entanto, as Velarde não buscavam problemas. Foi o contrário. Os problemas as encontraram. Tudo começou em uma tarde quente de verão, quando Andréia foi buscar água no poço comunitário. Costumava ser um lugar de encontro para as mulheres do vilarejo, mas naquela tarde estava vazio, exceto por Rafael, um homem conhecido pelo temperamento ruim e pela paixão pela bebida. Que sorte te encontrar sozinha, disse Rafael, com um sorriso que não inspirava confiança. Andréia ignorou e começou a encher seu cântaro,
mas ele se aproximou ainda mais. Não precisa ser rude, garota. Quero só bater papo. Antes que pudesse tocá-la, Andréa virou-se e o encarou diretamente. O que aconteceu em seguida é difícil de explicar. Rafael recuou, murmurando algo incompreensível, tropeçou como se perdesse o equilíbrio e saiu correndo, deixando Andréa sozinha. Mais tarde contou a alguns amigos o que havia ocorrido e naquela mesma noite começou a agir de maneira estranha. Dizia ouvir vozes chamando seu nome quando estava sozinho. Passou a ter noites insones e vizinhos afirmavam ouvi-lo gritar no escuro. Em menos de 7 dias, perdeu a razão e sua família precisou enviá-lo a outro vilarejo para buscar ajuda. O caso de Rafael não passou despercebido. Embora faltassem provas concretas, as suspeitas contra as irmãs Velarde começaram a crescer. Os rumores, como uma chama em palha seca, espalharam-se rapidamente. Diziam que Dona Núria era vista colhendo ervas ao nascer do sol, enquanto outros juravam ter avistado luzes misteriosas ao redor da casa delas durante a noite. São bruxas, sem dúvida, declarou Dona Isabel, a parteira do vilarejo. E aquelas moças têm algo que não é deste mundo. Minha mãe, sempre discreta, me aconselhou. Não se envolva com elas. O que quer que sejam, é melhor manter distância. Mas os homens do vilarejo não se conformavam com o destino de Rafael. Para muitos, as irmãs eram um enigma que precisavam desvendar ou dominar. Mário, Pablo e Ramon, 3 jovens conhecidos por sua arrogância, decidiram confrontá-las. Numa noite, seguiram as Velarde até sua casa, logo após elas voltarem do mercado. O que aconteceu depois permanece um mistério, mas na manhã seguinte, os 3 apareceram na praça em um estado deplorável. Pablo havia perdido a voz, Mário soluçava incontrolavelmente e Ramon repetia que algo o perseguia nas sombras. Foram levados à igreja, mas nem mesmo o padre conseguiu ajudá-los. O medo tomou conta da comunidade. As histórias sobre as Velarde logo se transformaram em lendas. Uns diziam que elas convocavam os mortos, outros afirmavam que tinham feito um pacto com forças malignas, mas ninguém ousava enfrentá-las cara a cara. A situação atingiu o limite quando Nicolás, um fazendeiro conhecido por seu temperamento violento, resolveu agir. Ele reuniu um grupo de homens armados com facões e tochas, com a intenção de expulsar as Velarde do vilarejo. Naquela noite, o céu estava carregado de nuvens e o ar denso parecia anunciar algo trágico. De casa, ouvi os gritos e vi pela janela o grupo avançando em direção à periferia, as tochas iluminando o caminho de terra. Quis intervir, mas sabia que era inútil. Quando chegaram à casa das irmãs, encontraram-na vazia. O interior estava gélido e um odor estranho, como terra molhada misturada a enxofre, pairava no ar. Na parede havia uma frase escrita em cinzas: "O dano que semeiam, vocês colherão." Aquela noite marcou o início da ruína do vilarejo. A ausência das irmãs Velarde não trouxe alívio. Pelo contrário, aumentou a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Na manhã seguinte, as verdadeiras consequências começaram a se manifestar. O sol iluminou um vilarejo paralisado. Os campos, antes resistentes à seca, estavam completamente destruídos. As plantações de milho e feijão tinham folhas carbonizadas, como se um fogo invisível as tivesse consumido. Frutíferas, antes fonte de alimento e sombra, tinham galhos secos e retorcidos, apontando para o céu como se lamentassem. Nem os animais escaparam. Vacas, cabras e cavalos, o sustento de muitas famílias, adoeceram inexplicavelmente. Alguns pararam de comer, enquanto outros enlouqueciam, correndo em círculos até caírem mortos. No início, as pessoas tentaram buscar explicações racionais, mas não demorou para aceitarem o que mais temiam. As irmãs Velarde haviam amaldiçoado o vilarejo. A mensagem escrita em cinzas na parede da casa delas tornou-se um alerta impossível de ignorar. O dano que semeiam, vocês colherão. Muitos começaram a refletir se a maldição não havia sido provocada não apenas pelos abusos que alguns tentaram cometer, mas também pelo julgamento que todo o povoado havia lançado sobre as Velarde. O medo e o desespero se espalharam como uma praga. A comida tornou-se rara, e as famílias que viviam do que a terra oferecia começaram a disputar ferozmente pelos escassos recursos que restavam.
Alguns tentaram fugir, mas as histórias sobre o que acontecia a quem ousasse levar a maldição consigo os mantinham presos ali. Melhor enfrentar o fim aqui do que espalhar esse mal para outros, dizia Vicente, um dos anciãos mais respeitados. Com o passar dos dias, os relatos sobre as irmãs Velarde ficaram mais estranhos. Alguns juravam tê-las visto caminhando pelos campos sob a luz da lua, com vestidos brancos que brilhavam no escuro. Outros afirmavam ouvir suas risadas ao vento, zombando dos homens que haviam tentado persegui-las. Dona Isabel, a parteira, dizia ter avistado Dona Núria, a mãe delas, colhendo ervas perto do poço. Não sei se eram elas ou seus espíritos, murmurou certa vez, com os olhos arregalados. Mas sinto que ainda não terminaram o que começaram. Minha mãe, sempre sensata, tentava me afastar dessas histórias. Mas o medo no ar era algo impossível de ignorar. Todos sentíamos que nosso vilarejo jamais seria o mesmo. Com o tempo, as famílias começaram a abandonar suas casas. As poucas que ficaram tentaram reconstruir suas vidas, mas a terra parecia amaldiçoada, incapaz de sustentar qualquer nova plantação. Os animais continuavam a definhar e os campos permaneciam estéreis. Gradualmente, as casas foram sendo deixadas para trás e o mercado tornou-se um lugar vazio. Certa manhã, tomada por uma mistura de nostalgia e curiosidade, caminhei até a casa das Velarde. Ela ainda estava de pé, mas mal reconhecível. As paredes estavam cobertas por musgo, o telhado havia desabado e tudo ali parecia dominado pelo abandono. Porém, a mensagem escrita em cinzas ainda estava lá, intacta na parede, como um lembrete sombrio do que havia acontecido. Agora, tantos anos depois, o vilarejo não passa de uma lembrança. Poucas famílias restaram e a terra jamais voltou a ser fértil. Os mais velhos ainda falam sobre as irmãs Velarde, alguns com rancor, outros com aceitação e poucos com arrependimento. Talvez o erro tenha sido nosso e não delas, me confidenciou muitos anos atrás Vicente, o único ancião que ainda vive. Talvez elas apenas tenham nos devolvido o que demos a elas. O destino das irmãs permanece um mistério. Alguns acreditam que fugiram para outro lugar, enquanto outros pensam que se uniram a algo mais sombrio, algo que lhes deu o poder de retribuir o mal que sofreram. E dizem que nas noites de lua cheia, quando o vento sopra mais forte, ainda é possível ouvir, entre os sussurros, as palavras daquela mensagem. O dano que semeiam, eles colherão.